Olá, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Amém. Irmãos, eu quero hoje trazer uma história, fazer um resumo da história aqui, história de José, filho de Jacó. E encontra lá a partir do versículo 37 do livro de Gênesis. É uma história edificante, é uma história para nossa reflexão, né? E eu quero fazer um resumo dela aqui, para a gente estar refletindo nesse dia. E José, filho de Jacó, ele tinha 11 irmãos, né? E seus irmãos, por inveja, acabou que por vender José como escravo. E José ele foi escravo no Egito, escravo do general do rei do faraó, do rei do Egito. E José era um homem temente a Deus, um homem que andava segundo o propósito de Deus, né? Segundo o coração de Deus. E José na casa de Potifar, né? José na casa do general, ele fazia tudo correto, né? Porém a mulher de Potifar, ela se agradou de José, vamos dizer assim, né? Ela teve um interesse em José. Porém José não quis nada com ela, José não teve interesse nenhum com ela. José era um homem correto, um homem íntegro. E por ser rejeitada, a mulher de Potifar, ela armou uma cilada para José, né? Ela se insinuou dizendo que foi José que atacou, que a José queria abusar dela, enfim. E com isso Potifar lançou José na cadeia, na prisão. E lá na prisão tinha dois servos do rei, um padeiro e um copeiro. E esse padeiro e esse copeiro, depois de algum tempo, tiveram sonhos, né? E contando os sonhos para José, José, como era sábio, como Deus tinha lhe dado sabedoria, né? Deus era com ele. E José interpretou os sonhos deles. E o sonho do copeiro, na interpretação que José deu, é que ele sairia da prisão e voltaria a servir o rei, né? Voltaria a exercer a sua função. Aí o padeiro, vendo aquela interpretação, se alegrou. Porém, a interpretação sobre o sonho do padeiro é que ele também sairia da prisão, porém seria enforcado. E assim sucedeu. E assim sucedeu a ambos. O copeiro voltou a servir o rei e o padeiro ele foi enforcado. E quando o copeiro voltou, José disse para ele, quando o copeiro estava saindo da prisão, José disse para ele: lembre de mim quando estiveres na presença do rei. Porém, irmãos, depois que o copeiro saiu, o copeiro não se lembrou de José, né? E passado algum tempo, o rei ele teve um sonho do rei, o faraó, onde que ele via sete vacas gordas e ele via que vacas magras saía e consumia as vacas gordas. Ele também via 7 espigas cheias e via que 7 espigas murchas consumia as espigas cheias. E ninguém no reino conseguia dar interpretação para Faraó. E Faraó, o copeiro de Faraó, lembrou de José nesse momento. Então Faraó mandou chamar José e José interpretou o sonho de Faraó, que seria 7 anos de abundância, né? As 7 vacas gordas, as 7 espigas cheias, seria 7 anos de abundância. E as 7 vacas magras e as 7 espigas vazias, seria 7 anos de escassez. Então ele aconselhou a Faraó a colocar alguém de confiança e fazer um estoque de comida, enfim. Então Faraó
colocou José sendo governador do Egito, né? Somente Faraó era maior que José em todo o reino do Egito, que era o reino dominante naquela época. Então, irmãos, o que eu quero trazer pra gente: os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos, né? Os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E eu não sei a situação que você está passando, não sei. Deus conhece a situação de cada um, Deus conhece a vida, o coração de cada um. Mas eu digo o seguinte: confia em Deus, espere nele, entrega teus caminhos ao Senhor, e o mais ele tudo fará. Jesus disse lá no Evangelho de Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então, confia nele, espere nele. Deus tem um propósito para cada um de nós. E às vezes não é como a gente imagina. José não queria ser escravo, né? José ele não queria ser preso, né? Mas Deus tinha um propósito na vida de José. E no tempo certo se cumpriu, né? No tempo certo se cumpriu. Se quando o copeiro saiu e falasse para Faraó que tinha José lá e tal, e chamando José, e se ele arrumasse um emprego para José naquele momento, talvez José ia ser ali um copeiro, alguma coisa do tipo. Mas o propósito de Deus era maior. O propósito de Deus na vida de José era maior. E ele foi governador do Egito, do reino dominante naquela época. E lá em Efésios, no capítulo 3, fala assim, que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Então confia nele, espere nele e entregue teus caminhos ao Senhor, e o mais ele tudo fará. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe a todos.